Vem comigo, condutores e condutoras, para mais uma aula de muita informação e conteúdo. Vem comigo. Página 80, vamos estar falando hoje de direção defensiva. Página 80, então vamos falar agora da página 80 até a página 81, essas duas páginas, página 80 e página 81, muito importante para a prova, Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e aperte o sino, ative as notificações, muito conteúdo para você poder passar na prova teórica. Além disso, ter o conhecimento do dia a dia do trânsito, é ou não é, galera? Então venham, se inscrevam no canal. vs.autoescola RJ. Estamos juntos nessa. Então vamos lá, página 80 diz o seguinte: o conceito de direção defensiva. Qual é o conceito de direção defensiva? Quando a gente diz conceito de direção defensiva, o que nós estamos falando é o seguinte: o que é direção defensiva? Direção defensiva é pontinho, pontinho. Lembra dessa história? Então, direção defensiva é, de forma geral, de forma absoluta, de forma simples, de forma profunda, para vocês não errarem na prova. Direção defensiva é evitar o acidente. Ponto. É isso. Direção defensiva é evitar o acidente. Caiu na prova. O que é direção defensiva? É evitar o acidente. O que você faz, a tua atitude para evitar o acidente, pode ser a resposta na prova, uma das alternativas. Por exemplo, eu diminuo a velocidade quando está chovendo. Quando eu diminuo a velocidade porque está chovendo, eu estou sendo o quê? Eu estou dirigindo com segurança, eu estou querendo evitar o acidente. Eu sou o motorista defensivo. Então, evitar o acidente nessa situação da chuva é diminuir a velocidade. Só um exemplo que eu estou dando aqui. Mas direção defensiva, de forma geral, é o quê? Evitar o acidente. Beleza? Então, marquem aí no livro: direção defensiva é dirigir de modo, olha aí, a evitar acidentes. Marquem aí, galera. Só que o texto não continua e ele completa essa situação de evitar o acidente. Apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias. Então aqui está um detalhe. O que é direção defensiva? É evitar o acidente, ponto final. Só que eu vou evitar o acidente apesar dos outros. Mesmo que os outros estejam errados, eu vou evitar o acidente. O cara está na contramão, eu vou evitar o acidente. O cara está a 200 por hora, a velocidade máxima é 100, o cara está errado. E ele está atrás de mim, piscando, buzinando, me xingando, gritando. Ele está errado? Está errado. Eu estou certo? Estou certo. Eu estou a 90, eu estou a 100. Eu estou certo. Eu estou na esquerda, eu estou certo. Estou ultrapassando alguém, estou certo. Mas direção defensiva é evitar o acidente apesar dos outros, ou seja, eu vou sair da minha posição, eu vou para a direita para ele poder ultrapassar. Ele está errado, não importa. Evitar o acidente é abrir mão do seu direito, beleza? É dirigir com segurança. Não importa se o outro vai estar errado ou vai estar certo. Deu para pegar isso aí? Então, direção defensiva é evitar o acidente, apesar dos outros e apesar das condições adversas. Condições adversas, um conceito também bem interessante que nós vamos ver na segunda aula de direção defensiva. Beleza, galera? Então, dando continuidade à direção defensiva. A verdade é, e o livro vai trazer uma estatística aqui pra gente muito interessante. Principais causas dos acidentes: falhas humanas, 90%. 90% dos acidentes acontecem por falha humana. Isso é muita coisa. Se a gente for ver a estatística de 2022, quantos acidentes aconteceram? Muitos. 90% dos acidentes, falha humana, poderiam ter sido evitados e não foram. Então 90% dos acidentes podem ser evitados porque são falhas humanas. É um cara que avançou um sinal, é um cara que bebeu,
é um cara que não trocou o pneu, e aí o pneu ficou careca, e aí ele precisou frear na chuva, derrapou e bateu. Falhas humanas. Então a gente precisa, nós que estamos dirigindo, você que está tirando carteira, você que está dirigindo, enfim, nós precisamos tomar muito cuidado no trânsito. Não dá para pedir desculpa no trânsito, beleza, galera? A gente precisa dirigir com segurança para evitar os acidentes. Então aqui está falando 90% falha humana. Então, se cair na prova alguma coisa relacionada a isso, você logo vai perceber. A questão humana é principal em relação aos acidentes, não a questão da máquina, o carro ou falha mecânica. A questão principal do acidente é o homem, o ser humano, o condutor, o pedestre, enfim, o homem, o ser humano. Dentro dessas falhas ou dessas causas dos acidentes, nós temos algumas principais causas dos acidentes dentro desse 90%. É o tópico que diz assim: negligência, imprudência e imperícia. Então marquem aí no livro, negligência, marquem aí, ocorre quando o condutor age com desleixo. Dá uma ênfase nessa palavra desleixo, quer com seu carro, quer com seu próprio bem-estar ou dos outros. Marquem aí, desleixo. Então a negligência, ela vai estar voltada para quê? Ela vai estar voltada para o desleixo. Toda vez que você for desleixado, ou seja, relaxado com você mesmo ou com a manutenção do seu carro, você vai ser o quê? Negligente. Exemplo na prática, você está com o seu carro, eu até falei isso aqui agora, teu carro está com o pneu careca e você não troca o pneu. Não, vou trocar depois. Choveu, ele derrapou e bateu. Bateu por quê? Porque o pneu estava careca. E aí o carro perdeu a aderência e bateu. Isso foi o quê? Desleixo. Ele foi relaxado com a manutenção do carro dele. Então isso vai ser o quê? Negligência. Beleza? Marquem aí. Imprudência. Ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Dá uma ênfase aí, deixar de respeitar qualquer norma. Galera, quando que a gente vai marcar na prova a imprudência? Quando alguma coisa estiver relacionada a um erro, ou a um deixar de respeitar, como está dizendo o texto, a norma, o artigo. Exemplo, na prática, o sinal está vermelho, o artigo diz, o código de trânsito diz que eu tenho que parar o carro. Eu avancei e eu bati. Por que você bateu? Falha humana. Mas você bateu por quê? Porque avançou o sinal vermelho. Então eu deixei de respeitar uma regra. Então eu fui o quê? Imprudente. Marcaria na prova imprudência. Você vai marcar na prova imprudência se tiver escrito lá: o condutor avançou o sinal vermelho e se envolveu num acidente. Ele foi o quê? O que aconteceu? Aconteceu uma imprudência, beleza? E imperícia, marquem aí, imperícia, ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção e em todos os conceitos e habilidades que ela envolve. Imperícia, galera, é falta de habilidade. O que seria falta de habilidade? Falta de prática. O que seria falta de prática? Falta de experiência. Ou seja, o condutor, ele não controla o carro dele, ele não tem domínio sobre o carro dele. Quer ver uma coisa? Vocês conhecem alguém, ou já viram alguém, numa ladeira com dificuldade? O carro não anda, ele vai para trás. Por quê? Porque a pessoa não controla, ou não controlou o carro. O que é isso? Falta de habilidade, falta de experiência, falta de prática. Um detalhe muito importante para ajudar vocês: ninguém nasce sabendo dirigir e ninguém nasceu para dirigir. Todo mundo nasceu para morrer e a gente vai adquirindo experiência, a gente vai adquirindo habilidade. Uma delas é a direção. Então qualquer pessoa pode dirigir, inclusive você. Você pode dirigir. Só uma questão de prática. Treinar, praticar e você vai desenvolver. Cada dia você vai ser melhor um pouco. Então essa questão da imperícia é falta de habilidade. Como é que eu venço a imperícia? Eu venço a imperícia
praticando, gerando experiência, e aí eu vou controlar o carro. Então na prova, galera, pode cair assim, ó, isso cai muito na prova, hein? Preste atenção. O condutor não controlou o carro, não dominou o carro, não soube controlar o carro e houve um acidente. O que aconteceu ali? Qual é a alternativa certa? Imperícia. Beleza, galera? Então não esqueça de se inscrever no canal VS.Autoescola RJ, ative o sininho, vem comigo, condutores e condutoras.